A concordância verbal está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa na forma verbal destacada em. Então vamos lá. Então a concordância, olha só, aspiram-se a bons cargos nas empresas para que seja possível superar os problemas causados pela inflação. Então nós temos aqui o pronome se, beleza? E nesse caso aqui, veja que o verbo aspirar é no sentido de almejar, tá? Então ter algo como objetivo. Você tem a preposição a aqui. Então você nota que aqui o verbo é transitivo e indireto. Se o verbo é transitivo e indireto, já sabe que esse se é um índice que determina o sujeito, correto? É o índice de indeterminação do sujeito. Quem é que aspira, terror? Não sei. E na sequência eu tenho a bons cargos o objeto indireto. Veja, o objeto indireto pode ficar no plural à vontade. Ele não faz o verbo se flexionar. Então, sempre que nós tivermos o índice de indeterminação do sujeito, se, você sabe que o verbo fica na terceira pessoa do singular. Aspira-se a bons cargos, ok? Eliminamos a alternativa A. A gente vai para a alternativa B. Com a chegada da pandemia causada pela Covid, faz anos que não viajo nas férias escolares. Faz anos. Lembra que a gente falou sobre o sujeito, a oração sem sujeito, sujeito inexistente? Isso ocorre com o verbo haver ou verbo fazer no tempo decorrido. E aqui o verbo fazer está sendo empregado como tempo decorrido. Então faz anos e não fazem anos, correto? Olha só a letra C. Nos últimos anos, combatem-se batalhas comerciais. Agora, observe, aqui nós vimos o ser índice que determina o sujeito, com verbo transitivo indireto. Agora, quem combate, combate algo. Então, neste caso, o verbo combater é transitivo direto. Esse ser não é índice que determina o sujeito. Ele possivelmente é um pronome passivador. Vamos anotar aqui, ó. Possivelmente por quê? Sempre que a gente suspeitar de haver um pronome passivador, nós devemos trocar a voz passiva sintética pela voz passiva analítica para confirmar, ok? Então, o termo não preposicionado, batalhas comerciais, então possivelmente é um sujeito paciente. Então, quando a gente fala combatem-se batalhas comerciais, a gente entende batalhas comerciais são combatidas. Então, realmente, o verbo concorda com o seu sujeito paciente. Alternativa C é a correta. Beleza? Olha só a alternativa D. Em várias regiões do nosso país, existem problemas. Veja que o verbo existir, a gente vai sempre lembrar, algo existe. Não é eu existo algo, não, mas algo existe. Então esse é um verbo intransitivo. E o termo não preposicionado é o seu sujeito, por isso deve concordar com esse sujeito. Existem problemas, problemas existem. Está vendo? A alternativa E repete o que nós temos na alternativa A. Olha só. Para garantir a aprendizagem dos estudantes, precisa-se de equipamentos digitais. Veja então que o verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. Ele é transitivo e indireto. Então, esse ser é o índice que determina o sujeito. Veja, o sujeito está indeterminado. Eu não sei quem é que precisa, correto? E de equipamentos digitais é o objeto indireto. Então, o objeto indireto pode ficar à vontade no plural, mas o verbo fica no singular. Está vendo? Precisa-se de equipamentos digitais. Por isso, a alternativa C é a que a gente tem que marcar.